Salve, nação santista, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semaninha abençoada trazendo informações para vocês sobre a base do Santos Futebol Clube. Hoje nós estamos num planejamento e num entendimento sobre sub-20, sub-14 e sub-13. Hoje nós buscamos alguns campeonatos que eles estão jogando, trazendo algumas informações para você de partida que já foram jogadas. E comenta, curte, compartilha. Desde já agradecemos pela audiência que vocês estão nos dando. Audiência excepcional, de coração, nós só temos a agradecer, de verdade. E se você puder compartilhar esse vídeo e enviar para aquele torcedor santista fanático que você conhece, seu pai, sua mãe, seu tio, um parente, não importa quem seja, envia, estará nos ajudando bastante. Nós temos um planejamento aí para trazer jogadores, comissão técnica, jogadores da base, do time da base do Santos. Vai ser legal, vocês vão gostar. Antes de começar falando sobre os jogadores e sobre a base, nós temos que falar sobre o nosso patrocínio, nosso colaborador, corretor e consultor imobiliário delegado. É isso mesmo. Ele atua em São Paulo, Grande São Paulo e Litoral, com empreendimentos com apartamentos, somente apartamentos na planta, em construção, pronto. Você precisou? Ligue, mande uma mensagem, entre no Instagram dele, que é consultor delegado, e o WhatsApp é no número 11 978 83 8836, 11 978 83 8836. Precisou, é só chamar o consultor imobiliário delegado. Vamos para iniciar esse assunto sobre base do Santos dessa semana. Nós vamos começar falando sobre o sub-20, que em sua última partida, né, derrotou o Itapirense por 1-0 fora de casa. E agora, nessa semana, que vai acontecer aqui na sexta, dia 21/8, o Santos vai enfrentar o América de São Paulo, valendo pelo Paulista, né? O Santos ele está em segundo colocado, no qual tem 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. É um time que está jogando muito bem o campeonato, está sabendo demonstrar e mostrar o que é ser Santos Futebol Clube, o que é vontade, o que é determinação. O time com apenas uma derrota em 10 jogos, o time titular poderia aprender um pouco com eles, né? Apesar da última vitória de ontem, graças a Deus, o Santos vitorioso em cima do time do Rio de Janeiro. O Santos ele ocupa a segunda colocação do campeonato. O Santos está no grupo A, que são divididos em 2 grupos, grupo A e grupo B, com 14, se eu não me engano, 14 times. E é uma grande demonstração de um futebol, de uma equipe que está evoluindo, de uma equipe que sabe o que tem que fazer. É uma equipe que já tem noção, já são adultos, inteligentes e tem que entender que agora o futebol está na mão deles. Por que está nas mãos deles? Porque quanto mais jogar, quanto mais ganhar, quanto mais determinação, quanto mais raça, quanto mais futebol demonstrado, quanto mais jogar melhor, é um passo para o profissional. Então que a molecada continue assim evoluindo aos poucos, mas evoluindo com determinação. Evoluindo com a vontade de querer ser um profissional e ser um profissional do Santos Futebol Clube e demonstrar aquilo que eles sabem fazer de melhor, seja goleiro, seja defensor, seja meio-campo e seja atacante. É golear, é defender, é atacar, é armar jogada, que sempre consigam fazer o seu melhor. Falando-se sobre pautas ainda do Paulista, nós iremos falar sobre o Sub-14. O Sub-14 está no grupo 11. Jogou a sua 12ª rodada contra o Santo André e foi vitorioso num placar sensacional, placar de 5 para a equipe santista e 0 para o Santo André. E tem aquelas questões que todos os jogos desses níveis, né, da base tem as penalidades máximas para ter um pontinho a mais. Porém o Santos não conseguiu ganhar nos pênaltis, perdeu de 5-4. Porém, teve a maior pontuação do jogo em si, que foi a vitória no tempo normal, ganhando de 5-0. Isso é o que vale, isso é o que importa.
Agora eu vou falar para vocês o nome dos goleadores, começando por eles: Felipe Thomas, Felipe Rafael, Gabriel Zucchini, João e Felipe Thomas. Foram esses goleadores da partida entre Santos e Santo André pelo Sub-14. Nós vemos a vontade, a determinação, assistir essa partida, pude ver o diferencial desse garoto, Felipe Thomas, se não me engano, camisa 11. Joga muito, joga bem, decisivo, finaliza bem, um contrão bem legal, bem articulado. Então, que é o que eu sempre falo, parece que as pessoas dizem, você repete muito, mas é o que eu sempre falo, eu gosto de falar. O jogador, quando é habilidoso, que quando cresce, que não mude a sua característica. É o que eu sempre falo aqui, bato na tecla sobre o Cauã Basile. É um jogador muito habilidoso. Se duvidar, um dos mais habilidosos da base do Santos. E eu espero que quando ele cresça, chegue no sub-20, no profissional, não mude a característica dele, porque é isso que nós precisamos no futebol atual de hoje. Hoje o futebol atual é um passe daqui, um passe dali, às vezes acerta um lançamento, a zaga falha e faz um gol. Mas se você tem um jogador que consegue passar por um, por dois, por três e deixar você livre, aí é outra história. Nós vemos isso acontecendo no profissional com o Neymar. Então que esses jogadores continuem exercendo um bom trabalho, se divertindo, ainda são novos, mas que evoluam gradativamente. O próximo jogo deles vai ocorrer no dia 30 de agosto. Eles irão jogar no dia 30 de agosto contra o Mauá. O Santos joga fora de casa. E a partida deles tem por início de horário às 10h40 da manhã. Desejamos todas as sortes para a equipe santista que possam trazer, voltando para casa, mais 3 pontos, mais vitórias e que consigam também ganhar nos pênaltis, se Deus quiser. Falando sobre uma pauta idêntica, só que outra categoria. Agora vamos falar sobre Sub-13, mesmo adversário, Santo André, pela 12ª rodada também, grupo 11, não tem muitas diferenças, né? Acaba tendo uma identificação legal entre as duas categorias. Porém, o Santos Sub-13 foi melhor que o Sub-14 e goleou o Santo André pelo placar de 8-0. É isso mesmo que você ouviu. 8-0. O Santos foi para lá e trouxe para casa. A equipe santista trouxe na mala os pontinhos e 8-0 encaminhados. E nos pênaltis também não teve a mesma sorte do Sub-14, igual eu falei para vocês que tem essas categorias têm os pênaltis, né? Tanto para eles treinarem, tanto para ter um ponto a mais. O Santos perdeu por 6-5, porém a maior parte dos pontos o Santos conseguiu ganhar, que foi no jogo normal. E os goleadores foi Miguel Cauã, José Arthur marcou 3 gols, tava potente. E Davi Paixão marcou 4 gols. 2 jogadores só marcaram 7 gols. Então nós vemos que os jogadores estão com vontade de fazer gols. Estão com vontade de colocar a bola dentro da rede. Então é isso que nós queremos no Santos Futebol Clube. Vontade, determinação, raça e vontade de fazer gol. É vontade de vencer, é vontade de ir lá jogar, trazer para casa 3 pontos, ou jogar em casa e ganhar e ser vencedor. Os pênaltis, infelizmente, eles estão treinando para isso, melhorar. Não conseguiram ganhar dessa vez nos pênaltis, mas ganharam no tempo normal por um placar de 8-0. Isso é de se aplaudir. Isso é do torcedor ficar feliz em ver a evolução que está tendo a base sub-13, sub-14. E quando eles venham crescer, vem a evolução cada dia mais. Esperamos isso de vocês, esperamos aqui na torcida, porque é isso que nós estamos aqui. A próxima partida deles ocorrerá no dia 30 de agosto, também às 9 horas da manhã, contra o Mauá, fora de casa, válido pela 13ª rodada. Então que nós possamos ficar na torcida, que possa se repetir esse placar, ou uma vitória ampla também, conforme ocorreu no Sub-14, Sub-13, e também ficamos também na torcida pelo Sub-20, que vai jogar na sexta, às 3 horas da tarde, pelo Paulista, contra, se eu não me engano, a América de São Paulo. Nós ficamos aqui na torcida por eles, fora os outros também, que não estão em pauta hoje, mas também nós estamos na torcida.
para essa semana. No momento foram isso as notícias que nós trouxemos para vocês, que nós trabalhamos para trazer a você a melhor notícia, a melhor informação, o melhor entretenimento sobre a base do Santos. A base do Santos que é querida, que é amada, que é sofrida, mas não deixa de ser Santos Futebol Clube, onde a base que revelou tantos e tantos jogadores, principalmente um que está entre nós jogando no profissional, na nossa equipe titular, nada mais, nada menos que Neymar Júnior. Então que possamos formar mais jogadores com as mesmas características e mais jogadores que não tenham medo de partir para cima. Para essa semana foi isso de notícias, foram essas notícias. Fiquem com Deus, uma boa semana e que Deus abençoe a todos e santos sempre santos.